Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Deputados alemães pedem rejeição de projetos que afetam indígenas no Brasil. Em carta aberta, membros do parlamento alemão manifestam preocupação com 2 projetos em tramitação no Congresso brasileiro, que liberam mineração em terras indígenas e alteram regras de demarcação de terras. Um grupo de 29 parlamentares alemães enviou nesta segunda-feira, 04/04, uma carta aberta aos membros do Congresso brasileiro, expressando preocupação em relação a 2 projetos de lei em tramitação, que afetam diretamente povos indígenas. Os parlamentares pedem especificamente a rejeição do PL 191/2020, que visa liberalizar a mineração e a produção de energia hidrelétrica em territórios indígenas, e do PL 490/2007, que prevê a transferência da demarcação de territórios indígenas do Executivo para o Legislativo. O último projeto também busca instituir a controversa tese marco temporal, para que sejam demarcadas apenas terras que já estavam oficialmente ocupadas por indígenas até a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Segundo a Carta dos Deputados alemães, a aprovação dos projetos representaria uma enorme ameaça aos direitos dos povos e comunidades indígenas e tradicionais do Brasil. A carta, enviada por iniciativa do Partido Verde como um apelo dos parlamentares alemães aos seus pares no Brasil, foi assinada por representantes de todos os partidos no Bundestag, parlamento alemão, com exceção da legenda de ultradireita AfD. Cópias foram endereçadas aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, PPAL, e do Senado, Rodrigo Pacheco, DMG, e para 3 ministérios, de Minas e Energia, da Família e da Agricultura. Os deputados alemães estão especialmente preocupados com a aprovação do regime de urgência para a votação do PL 191/2020, que pode ser votado já em abril, apesar dos protestos de organizações indígenas e de graves preocupações constitucionais, apontam os membros do Bundestag. A urgência foi solicitada pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, PPR. Sério retrocesso, membro da Comissão de Relações Exteriores do Partido Verde Alemão, o deputado Max Lux disse à DW Brasil que o projeto representa um sério retrocesso para os direitos constitucionalmente garantidos dos povos indígenas. Além disso, a própria proteção dessas áreas que ajuda a preservar a Amazônia também correria risco diante da nova legislação. O parlamentar alemão lembra que estudos confirmam que a Amazônia desempenha um papel fundamental no clima global e na biodiversidade, e diz que a nova legislação pode nos aproximar ainda mais do perigoso ponto de inflexão que acabará por desequilibrar o clima global. A votação imediata do PL 191/2020 conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, sob a justificativa de que a guerra na Ucrânia pode afetar o fornecimento dos fertilizantes importados da Rússia. Segundo Bolsonaro, a exploração do potássio, um dos componentes dos fertilizantes, em terras indígenas poderia proteger a agricultura nacional. O argumento vem sendo contestado por diversos especialistas. Deputados da oposição no Brasil também dizem que o verdadeiro interesse do governo seria liberar o garimpo na Amazônia. Sinal de solidariedade aos movimentos sociais. Porta-voz da Política de Desenvolvimento dos Verdes da Alemanha, a deputada Débora Durin, disse à DW Brasil que a carta tem 2 objetivos: pedir aos parlamentares brasileiros que respeitem os direitos dos povos indígenas, ao preservar seus ecossistemas únicos, contrariando interesses econômicos de curto prazo, e também enviar um sinal de solidariedade aos movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Para Durin, uma sociedade civil forte é fundamental para a democracia, mas ela está sob pressão em muitos países. Defensores do meio ambiente e dos direitos humanos estão sendo ameaçados e assassinados. E nisso a América Latina ocupa, infelizmente, uma triste liderança. Ao selarem um acordo de coalizão em 2021, as 3 legendas que dividem o poder na Alemanha, Partido Social Democrata, SPD, Verdes e Liberais Democratas, FT, se comprometeram a fortalecer a sociedade civil na América Latina na luta contra governos populistas e autoritários. Interferência imperialista. A deputada Débora Durin diz conseguir entender que muitas vezes o grande interesse da Europa e dos Estados Unidos em proteger as florestas tropicais seja visto como interferência imperialista. Afinal, na Europa já cortamos nossas florestas primitivas há muito tempo, e como países industrializados, somos os grandes responsáveis pelas mudanças climáticas.
Mas, segundo Durin, não se trata de Alemanha versus Brasil, porque a crise climática afeta toda a humanidade. Para a deputada, a aprovação dos 2 projetos de lei pode dificultar ainda mais o trabalho conjunto entre a Alemanha e o Brasil em termos de proteção ambiental e florestal. Ela lembra que na COP26, em Glasgow, o Brasil se comprometeu, junto com outros países, a parar o desmatamento até 2030. Mas as taxas de desmatamento continuam aumentando, e agora, tenta-se acenar com iniciativas como a PL 191, que visa legalizar a destruição da floresta tropical nas áreas que foram melhor protegidas até o momento. Na opinião da parlamentar verde, há pouca vontade política para a proteção real das florestas. Uma maior cooperação nesta área dependerá muito do resultado das eleições presidenciais no Brasil, diz Durin. Para ela, é impressionante como um único presidente, em apenas 4 anos, conseguiu desmantelar tão sistematicamente o que antes era uma política ambiental relativamente boa. Entre os exemplos, a parlamentar cita as altas taxas de desmatamento, o número recorde de aprovação de agrotóxicos, e a violência cada vez maior contra indígenas e ativistas ambientais. A partir desta segunda-feira, grupos indígenas começam mais uma edição do Acampamento Terra Livre, ATL, em Brasília, convocado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB. Segundo o site da APIB, o acampamento vai acontecer no mesmo período em que o Congresso Nacional e o governo federal pautam a votação de projetos que violam os direitos dos povos indígenas, como o PL 191/2020. O deputado Lux diz que acompanha de perto iniciativas contra a aprovação do PL 191 no Brasil, como as do Acampamento Terra Livre. As manifestações são sempre um importante indicador do estado de espírito do país. É preciso essa pressão da rua, e isso é uma expressão da democracia. Na carta, os parlamentares lembram ainda que tanto o Brasil quanto a Alemanha enfrentam desafios internos extraordinários devido ao agravamento da crise climática. E dizem que a solução passa pelo prosseguimento e aprofundamento das relações bilaterais em relação à proteção e preservação dos biomas brasileiros, como Amazônia, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. Lux lembra ainda que os verdes fizeram questão de afirmar no acordo de coalizão que só vão ratificar o tratado entre a União Europeia e o Mercosul se forem assumidos, previamente, compromissos vinculantes de proteção dos direitos humanos, e se a preservação das áreas florestais estiver assegurada, o que é contrariado pelas legislações atualmente em debate, segundo o parlamentar. Os signatários da carta também esperam que a iniciativa ajude a aumentar a pressão exercida por grupos da sociedade civil que estão se mobilizando no Brasil contra a aprovação dos 2 projetos. Saiba mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta a arma para a cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase 1000 anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mais. A Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.